um conceito da estatística chamado mínimos quadrados. Beleza? Então, bora lá. Vamos lá. Então, para isso, a gente vai aprender um negócio chamado regressão. Né? O que vai ser a regressão, gente? Vai ser uma metodologia estatística que utiliza a relação entre duas ou mais variáveis, né, quantitativas ou qualitativas, de tal forma que uma possa ser precedida a partir da outra, né? Uma pode ser função da outra. Exemplo, imagina que você faz um ensaio aí que é experimental, então você põe um parâmetro e mede uma coisa. Então, você tem um valor de x e um valor de y, que seriam esses vários pontinhos, né? Então, no primeiro gráfico tem uma nuvem de pontos, e esses pontos são ajustados por uma equação de reta, né? Do tipo y ax mais b, onde a inclinação dessa reta, né, teria um ângulo, e a tangente desse ângulo é igual ao a, né, que é um coeficiente angular. E o b, que é o coeficiente linear, seria o ponto, né, o valor que essa reta intercepta o eixo y. Então, para que serve isso? Para tentar prever, né, valores, ou então descobrir tendências, né? Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, dá para descobrir que tem uma tendência. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y, uma tendência crescente. Então, isso seria uma regressão do tipo linear, porque o ajuste é uma reta. Esse ajuste pode ser também do tipo não linear. Não linear, né? Pode ser uma equação exponencial, por exemplo, aqui, ó. Então, tenho 5 pontos, né? E tenho um ajuste para esses 5 pontos. Exemplo, esse primeiro ponto aqui, ó, eu tenho um valor de x que eu acho que é 0,8 e um valor de y que é 0,57, por exemplo. Agora, imagina que eu quisesse saber qual o valor de y se o x fosse meio, né? Poderia estimar aqui, tá? Próximo de 0,45. Então, essas curvas, esses ajustes são justamente para prever pontos que estão fora dos pontos experimentais, né? Pontos que não estão ali, para você não ter que fazer vários ensaios, né? Você faz alguns e tenta estimar matematicamente um ajuste, né? E verificar também se esse ajuste é bom, né? Não adianta você fazer um ajuste e essa curva não passar próximo a esses pontos, né? Nesse caso aqui, ó, se você reparar, essa curva passa muito próximo desses pontos. Então, é um bom ajuste. Aqui passa em cima, aqui também, né? Então, é um bom ajuste. Então, você tem que minimizar esses erros. Esses errinhos aqui, ó, vão ser os mínimos quadrados, né? A gente vai tentar minimizar esses erros. Beleza? O que que geralmente usa isso, né? Por exemplo, tempo de cura e o ganho de resistência do concreto. O que que é a cura, né? É o processo de endurecimento aí do concreto, digamos assim, de secagem, grosseiramente, né? Falando. Mas seria isso, né? Concretar alguma coisa e deixar um tempo, né? Durante um tempo ele vai curando, vai ganhando resistência, né? Igual como faz para queijo, né? O queijo vai curando, vou colocar o queijo para curar. Esse tipo de coisa. A relação entre o preço de um determinado insumo, material, mercadoria, e a distância de entrega entre o comprador e o vendedor. Envoltória de ruptura de solos, que é o que a gente vai estar trabalhando, né? Por exemplo, tem envoltória lá de Mohr-Coulomb, que você põe os círculos de Mohr, né? Vários círculos de Mohr. Esse aqui não ficou bom, vou apagar. E tenta fazer um ajuste, né, de uma curva aqui que passa pela tangente desses círculos aí. Essa curva é a envoltória de ruptura. E aqui eu vou ter um valor de tensão cisalhante em função da coesão do solo, né, se for uma argila, tensão normal, efetiva, e a tangente do ângulo de atrito, né? Inclinação aí, que seria, por exemplo, esse ângulo aqui. É o ângulo de atrito aí de ruptura para o solo. Então, a gente vai aprender a estimar isso, né? A partir de dados experimentais. Então, como é que funciona? Primeiro, eu tenho que organizar os meus valores, né, no meu conjunto de dados em duas colunas, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz A, que pode ser uma tabela, que eu tenho valores de x
e valores de y, né? Os valores de x pode ser qualquer coisa, tá, gente? É só uma variável qualquer. E o y é o resultado. E aqui nesse gráfico tem um ajuste, né? Então, por exemplo, tem 3 pontos, né? Esses pontos que estão dados aqui nessa tabela, e tem uma reta de ajuste do tipo y/x mais b, né? Uma equação de primeiro grau. E esse ponto aqui que eu estou calculando na reta é o ponto estimado, né? É o que eu consigo ter com uma equação, que é a equação dessa reta. E o ponto preto é o ponto medido, né? Que é o que eu fiz experimentalmente. Então, cada um desses pontos vai ter uma distância em relação ao que é estimado e que é medido. Então, esse vai ser o meu erro. A ideia aí é fazer esses erros serem os mínimos possíveis. Então, eu tenho que saber qual curva eu tenho que passar aqui, né? Quando eu falo curva, é a reta, tá, gente? Qual reta eu tenho que passar para ter os menores erros, né? Esses desenhos aí. Então, perceba, se eu passasse uma curva assim, ó, tonalidade aqui de bege, acho que dá para ver aqui, seria a linha 2. Note que os erros, né, já aumentam, né? Por exemplo, eu teria esse erro aqui agora, vou fazer de outra cor aqui. Então, eu teria esse erro aqui, e para esse aqui, ó, teria esse, e nesse aqui, esse outro, né? Valores maiores de erros. Se eu for outra curva, essa aqui é pior ainda, né? Tipo, fica muito afastada. Então, a ideia é descobrir qual curva se ajusta melhor, né? Então, a gente vai aprender a calcular isso. Então, bora lá. Como é que eu faço isso? Primeiro, a equação que a gente vai usar é do tipo linear. Então, sempre vai ter esse jeitão aqui, ó. Y, que no caso é a função, né? Por exemplo, seria o f de x, é igual a x mais b, beleza? Onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear dessa equação, beleza? Aí, no nosso caso aí, dos solos, o y é a nossa tensão cisalhante, o nosso a, né? O a é a tangente do ângulo de atrito, o x é a tensão normal, né? Efetiva, e o B é a coesão do solo, né? Reescrevendo isso aqui de outra forma, né? Como a gente está acostumado a ver nos livros, e como eu apresentei para vocês, a gente põe primeiro a coesão, a tensão, vezes a tangente do ângulo de atrito. Então, essa aqui é a envoltória de ruptura, né? Para os solos. Então, o que a gente precisa determinar? C e a tangente, que no caso, matematicamente, seriam valores de A e B, né? Que seria o coeficiente angular e coeficiente linear. Beleza? A gente vai aprender a fazer isso. Vamos fazer alguns exemplos. Para determinar esse A e B, gente, ó, esse ajuste, eu preciso ter alguns valores, né? A gente vai ter algumas quantidades aqui que eu vou chamar de SXX e de SYY. Esses valores, eles vão ser dados a partir da média dos meus pontos, né, em X e da média dos pontos em Y, e a partir daí calcular o valor de A e de B. Então, o A seria o SXY dividido pelo SXX, onde o SXX é o valor de X do ponto, por exemplo, seria o X1 aqui, ó. Então, por exemplo, x1, que seria esse ponto aqui, menos, né, o x médio, né, a média desses três valores, x médio. Aí eleva ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. O y seria a mesma coisa, seria o y1 menos o y médio, desses três aqui. E organizar isso numa tabela, porque aqui é o somatório, então eu preciso ter todos os dados. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 3 pontos, então minha tabela teria que ter 3 linhas. Então, o número de linhas da tabela vai ser igual ao número de pontos. Então, vamos lá tentar fazer isso, né? E para encontrar o b, basta pegar a equação, né, da reta e isolar o b, né? Onde a gente vai usar o y médio e o x médio. O a vai ser o valor que a gente descobrir aqui. Bacana? Então, é assim fazer. Então, veja bem. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Tenho 5 valores de 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, a tabela tem 5 linhas. Valores de x, né, que seriam os pontos experimentais, e valores de y também, pontos experimentais, do qual eu tirei a média, né? A média dessa coluna X aqui dá 25,6 e a média do Y dá 27,142. Então, tirando a média e fazendo as subtrações, né? Por exemplo, o que me interessa é esse xi menos xm ao quadrado. Então, primeiro eu vou fazer o xi menos xm. Então, eu pego 15 e subtraio de 25,6.
vai dar menos 10,6. 18 menos 25,6 dá menos 7. E assim vou fazendo para todos os itens, até eu ter todos os valores ali preenchidos de xi menos xm e depois elevo ao quadrado. Então perceba, olha as setas aí que eu estou fazendo. Encontrei esse valor. Depois disso, pego esse 10,6 e elevo ao quadrado e vou ter o 112, né? Que é o que me interessa realmente, é isso aqui, né? Vou ter isso aqui. Mesmo depois de feito isso, vou fazer para o y, né? Calculo a média, pego esse valor e subtraio da média, né? 27,82, que é o valor experimental, menos a média, vai dar o 0,678, que é esse bem aqui. Isso para todos os outros pontos. Feito isso, né? Vou pegar este valor aqui, ó, multiplicar por esse, que vai dar esse outro. Beleza? Então, multipliquei os dois, deu esse valor aqui. Tendo essas informações, gente, o que eu vou precisar? Eu preciso dessa coluna aqui, ó, somo essa coluna toda, que vai dar o SXX, e somo essa última coluna toda, que vai dar o SXY. Então, aqui está dando 0,62036 e aqui 409. Beleza? Então, é isso que está sendo feito aqui, ó, essas duas somas. A partir daí, eu consigo determinar o valor de A, que é o coeficiente linear da equação de uma reta. Tá bom? Isso aqui só vale para reta. Então, ó, perceba, tá aqui os valores, né? Calculei e descobri que o nosso A vale 0,1516. E o valor de B, basta pegar o valor médio do Y lá, que a gente calculou, tá aqui, o valor do A, que a gente acabou de determinar, que é esse bem aqui, e o valor da média de X. E com isso eu vou encontrar o B. Então, a equação da reta seria assim, ó, 0,1516x mais 31,023, que é o que a gente encontrou aqui. Então, esse é o melhor ajuste aqui para esses pontos, né? Então, teria essas situações, teríamos essas situações, beleza? Aqui teria um outro exemplo a se fazer, né? Agora eu tenho organizado o preço de bloco, né? Que seria um tijolo aí, digamos assim, e a distância, né? Em km, nesse tal. Então, para entregar a 50 km é R$36. Para entregar 240 km é R$48. E assim vai, né? Então, a distância aí de uma cidade de São Paulo. Então, organizava aqui os dois pontos, né? Agora eu tenho 8 pontos. Então, a tabela vai ter 8 pontos. Eu quero estimar a reta de regressão, que no caso é a equação. Aqui eu quero estimar qual seria o preço se o x fosse 420. Note que não tem 420 aqui, né? Tem 485. 420 está entre esses dois valores aqui, ó. Então, quanto que seria bem aqui? Tem que estar entre 70 e 91, né? Aí calcule e organize uma tabela com os erros. Aí esses erros é simplesinho, vou mostrar daqui a pouco. Então, ó, organizei aqui a tabela, coloquei os valores de x, de y, tirei as médias, fiz aquelas continhas, né, subtração, 50 menos a média dá isso aqui, elevo ao quadrado, né, para todos, soma, vou ter o SXX. O y, mesma coisa. Esse valor menos a média vão dar esses aqui, né, faço para todos. Pego esse valor aqui, ó, né, pego esse valor aqui, multiplico por esse, vai dar esse, beleza? Somo, vou ter o valor aqui de S, somo todos, né? De SXY. Então, a partir daí, eu consigo calcular o A e o B. Então, encontrei aqui ó, os valores de A e de B. Então, o A aqui é 0,18, enquanto que o B é 30,118, aqui é 0,118, perdão. Então, aqui eu teria a linha de ajuste, né? E aqui a equação do gráfico. Essa é a primeira, que é o que precisava. Aí, com esta equação, eu vou estimar quanto que vai ser o custo, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar o 420 lá, que vai estar na próxima questão. Então, é isso que está sendo feito aqui, ó. 420, então seria R$ 80,59. Estimativa aí. Então, conseguimos estimar um valor aí a partir de uma equação. E o segundo seriam os erros, né? O que seria esse erro? Nada mais é do que a diferença entre o valor que eu tenho, né? Como se fosse o experimental, e o valor calculado com a equação. Então, quando o x aqui, ó, por exemplo, y é igual a 0,12x, né, 50, na verdade aqui seria 0,118, né, foi o que a gente descobriu, que acabou aproximando o segundo, mais 30,19.
né? Que aqui seria 118 e tal. Aí, fez isso, vou encontrar que esse valor aqui, ó, dá 36,19. E a diferença entre esses dois valores aqui, ó, dá o meu erro, 0,19, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Esse erro, quando falar o erro, organiza, eu quero fazer essa diferença. Tá, beleza? Então é isso que está sendo feito aí. Beleza? Agora, imagina que a gente tem um ensaio, né, nosso aí, ensaio de cisalhamento. Tenho o resultado de um ensaio de cisalhamento, que seria esse gráfico, e eu preciso calcular o valor de C, né, que é a coesão, e o ângulo de atrito. Aí a gente sabe, né, que a envoltória de ruptura é dada por círculo de Morse. Aí, no caso, esse ajuste aqui, ó, bem aqui seria o valor de C, e esse ângulo aqui seria o ângulo de atrito, né? Então, esses valores aqui de tensão estão dentro desse círculo de Mohr, beleza? Na ruptura. Então, vamos descobrir isso aí. Como é que faria? Primeiro, em site de cisalhamento direto, eu preciso ter as tensões normais que estão sendo aplicadas. No caso, elas estão aqui nas legendas, ó. Cada uma dessas curvas aqui, ó, é o resultado para a tensão normal, para cada tensão normal, tensão cisalhante para cada tensão normal, que é o deslocamento, né? Tem uma aula explicando só sobre esse ensaio. Então, ó, aqui eu tenho 25, 50 e 100 kPa. Então, organizei aqui na ordem decrescente, tá? Comecei aqui de baixo para cima. Então, eu vou ter dois valores de tensão cisalhante que eu vou ler, ó. Por exemplo, eu vou ter o valor máximo aqui, ó, que a gente vai chamar de pico. Então, por isso que tá tal TP aqui, ó. T não, tal P, né? Tensão de pico. E a residual. Que a residual seria o restante aqui, ó, o último aqui, ó, o último valor. Então, para cada uma dessas curvas, né, eu tenho esse valor que está anotado aqui na tabela. E as tensões normais estão aqui, 25, 50 e 100. Onde as tensões normais seriam o meu valor de X. E aqui seria o Y para um gráfico, né? E aqui o Y residual. Então, teria dois gráficos, né, duas retas. Então, dois ângulos de atrito e duas coesões. Então, como é que eu te faria isso? Exatamente do mesmo jeito que eu te fez ali, só que agora para uma tabela que vai ter só três dados. Então, perceba. Então, tenho dados aí de pico, estou marcando ali na curva, e os dados residuais também estou marcando, né? Então, aqui está de azulzinho, aqui também. Beleza? Então, vamos organizar isso. Está aqui, ó. Vou fazendo só para o de pico, tá? Então, beleza. Fiz aqui, ó, tenho os valores experimentais que estão lá. Faço a média, né? Fiz a média aqui, ó, desses valores, deu 58,33, a média desses outros 60,18. Aí 100 menos esse 58,33 dá 41 trocados. Aí elevo ao quadrado, esse 41 eu levei ao quadrado, fiz a mesma coisa para cá, somo, vou ter o SXX. O Y, a mesma coisa, né? Faz a diferença aqui, ó, do valor 94 menos a média, vai dar este. E esse valor aqui, ó, eu multiplico com este. Esse produto eu escrevo aqui na próxima coluna, que vai ser o somatório do SXY. Então, tendo esses valores, ó, que estão aqui, ó, este e este, né? Este, eu vou descobrir que o meu A é 0,7817, inclinação. E a coesão, eu uso os valores médios, né? Por exemplo, 58,33, 60,18, né? E o A que eu descobri aqui. Bacana? O A que eu descobri aqui. Então, eu descobri que deu 14,58. Então, quer dizer que para esse caso aqui, ó, a coesão vale direto 14,58 kPa, né? Porque esses resultados aqui, esses valores estão em kPa, então dá kPa. E o ângulo de atrito vai ser a tangente do φ, vai ser igual a 0,7817. Aí é só inverter na calculadora, né? Calcular a função inversa e encontrar o valor do ângulo de atrito. Então, seria isso aí para o insight de alinhamento direto, né? Para encontrar os resultados. Além disso, a gente tem que verificar o ajuste, se esse ajuste é bom ou não, né? Esse ajuste é dado por esse coeficiente aqui, ó, de regressão. Então, o coeficiente de determinação, que é o R quadrado lá das equações. Você já deve ter visto aí o R quadrado. Então, o R quadrado é bom quando ele é acima de 7, né? 0,7. Então, ó, de 0,7 a 0,89 é uma correlação forte. De 0,9 a 1, né? Ideal que seja 1, é uma correlação muito forte. Então, perceba,
Aqui, lá na nossa equação, esses valores estão certos, nos valores que a gente tem. O y médio a gente chamava de ym lá, né? E os valores estimados eram o yr, né? Que a gente colocou lá, né? Valores calculados lá e tudo mais, que você calcula com a equação. Então, esses valores aqui a gente vai usar aqui, ó. A gente vai chamar de três coisas. SQ total, né? Beleza? SQR e SQ de erro, tá bom? SQ de erro. Para calcular o R quadrado, basta calcular essa fórmula aqui, ó. Aí, como é que você calcula? Esse erro aqui, ó, é o erro ao quadrado, aquele Dzinho que a gente calculou. Então, você pega o Y experimental e subtrai do estimado, né? Do valor estimado com a equação. Do mesmo jeito que a gente fez lá o Dzinho, eleva ao quadrado. Aí, soma com a diferença entre o valor estimado com a equação menos a média, também ao quadrado. Então, soma essas coisas, e soma tudo de novo, eu vou ter o SQ total, que é o que eu preciso bem aqui, né? Então, 1 menos o SQ, que já está aqui, ó, e calcula o R quadrado. Tem que dar um número menor que 1, tá bom? Então, ó, para esse caso aí, a gente teria essas duas situações, né? Para o caso de pico e tudo mais. Então, veja, quais valores que eu precisava aqui, ó. Esse daqui é o y calculado menos o y médio, que eu calculo com essa equação aqui, ó. Então, vou escrever aqui, ó, colocar o tiozinho bem aqui, como se fosse isso. Beleza? Aí o médio a gente já tem também. Então, seria só calcular os valores de y para esses valores de x, né? Para os mesmos valores de x que estão dados lá, que nesse caso seria 25, né? Os valores de x aqui seria 25, 50 e 100. Né? Calcula isso. Encontra esses valores aqui, ó, e encontra o r quadrado. Para esses dados aqui, eu não vou fazer, porque estou passando como exemplo para vocês, né? Mas é muito simples. Seria 0,97 o r quadrado. Então, tentem achar esse valor aí, tá beleza? A mesma coisa seria para o residual aqui, ó, com outros valores, tá bom? Então, a resposta aqui dá isso, o A e o B estão isso, né? Valores de coesão e a tangente do ângulo de atrito. E eu teria essas duas equações aqui, ó. No caso, eu teria essa aqui, ó, de pico, e essa aqui para o residual. Note que são duas correlações muito fortes, né? Porque estão próximo de 1, dá acima de 0,9. E eu já estou com os valores aqui de coesão e ângulo de atrito direto, né? Então, por aqui, calculando a tensão tangente aqui, ó, dá 38 para este. E esse aqui que seria o residual, né? Que seria o R aqui, digamos assim. Tá dando 39, coesão de 5 kPa. Então, é bem simples de calcular esses dados aí. Essas coisas vocês podem fazer aqui na calculadora, como eu estou mostrando para vocês, organizar isso aí na tabelinha, ou fazer no Excel, né? No caso, você já organiza em tabela e não precisa fazer essas continhas, ele mesmo faz, tem funções específicas para isso, né? Duas funçõezinhas lá bem simples de usar. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Até!